GM comunidade, boa noite a todo mundo que está aqui online. Estamos live aqui no nosso querido Papo de Builder e com ele hoje, Dólar. Satisfação demais, meu querido. Muito obrigado Salve, por estar salve. aqui com a gente hoje, trocando essa ideia com a comunidade. Valeu demais. Boa, tamo junto. Salve, salve, galera. Boa noite a todo mundo aí. Pô, vamos ter uma livezinha hoje aí bem massa, muita info da hora. Os caras prepararam umas perguntas muito boas. Então, quem tá chegando aí, galera, ó, Aham. já seta o like, já seta o RT, tá? Aqui no X. Eu vou fazer isso aqui agora também, Afonso, se você me Boa. permitir, porque aí eu já Por consigo puxar favor. mais gente, porque o tema hoje, nossa senhora, tá diferente, tá? Tá Por massa. favor, eu estou inclusive aqui com o meu aberto, conferindo. E claro, galera, sempre, ó, sempre o chat está aberto. Por favor, vão mandando perguntas. A gente adora, né, essa interação da comunidade. Então é para a galera aqui realmente falar com a gente. Como o dólar lançou aí, a gente já prepara um mini roteiro aqui, mas claro que a gente quer sempre ouvir da comunidade. Já estou ouvindo, inclusive, aqui a produção falando que o som tá bom, que a net tá boa, que a imagem tá maneira. Então, Boa. vamos lá. Mais uma vez, obrigado, dólar, obrigado aí, comunidade. Já manda para aquele teu amigo aí, comunidade, para ele também ficar ligado, principalmente para aquele amigo que quer saber de produção de conteúdo, que quer saber de comunidade, que quer saber de como ganhar em dólar. Inclusive, eu e o dólar, a gente estava conversando aqui antes sobre contabilidade, né, sobre como fazer a melhor maneira a gestão aqui, né, pessoal dos ativos. Mas vamos lá do começo, né? First things first, né, meu querido dólar, né? Antes de Bora. qualquer coisa. Qual que foi o momento que você percebeu, né, que criação de conteúdo não é apenas um hobby, mas business, né? Money. Cara, muito louco, né? Tipo, pensar que criação de conteúdo virou uma profissão hoje. Eu lembro que quando eu comecei, na verdade, eu era Web 2 ainda, né? Eu Uhum. trabalhava em uma loja de varejo, certo? E aí, como é que foi o meu start sobre criação de conteúdo? Eu percebia que quando você fala na internet sobre algo, sobre algum produto, né, que nem eu trabalhava numa loja de varejo, e eu queria atrair mais pessoas para vender mais, né? Eu era comissionado. Então eu comecei a produzir conteúdo e aí eu fui vendo que tipo assim, as pessoas elas se interessavam naquilo, né? Eu fazia uns vídeos mais zoeira falando do produto e tal, e aí eu fui vendo que as pessoas elas queriam consumir aquilo, né? Então, acabou que eu percebi que realmente criação de conteúdo ajuda na venda de um produto, né? E aí, com o tempo, quando eu cheguei na Web3, que eu percebi que isso realmente era uma profissão. Porque eu comecei a conhecer pessoas que fechavam contratos, comecei a conhecer pessoas que criavam com estratégia, né? Não era só um Uhum. hobby ali, tipo, ah, deixa eu postar minha vida aqui, deixa eu postar qualquer coisa e tal. Não, tipo assim, realmente é uma profissão. E quando a gente entende isso, e eu entendi quando eu cheguei na Web3, e aí eu comecei a perceber que as pessoas elas gostavam de saber daquilo, você criava uma comunidade online e aí as pessoas elas compram sua ideia, elas te ajudam a impulsionar Uhum. a sua ideia, elas tiram suas dúvidas, né, sobre um produto às vezes que você mesmo está falando. Então foi ali nesse momento, né, foi em 2023, se não me engano, que eu percebi e até hoje estou aí ajudando a propagar a criação de conteúdo, certo? Bom demais, cara. E acho que todo mundo tem esse ponto da virada, assim, nessa chavinha que a gente dá o switch aqui na Web3, né? E é muito legal a gente, aqui nesse papo de builder, saber as histórias, as jornadas da galera. E você que, como falou aí, veio do varejo, CLT no shopping, né? Brasileiro, né? Raiz. E, porra, hoje você viaja o mundo, você fundou duas empresas na Creator Economy, né? Qual que foi esse erro mais doloroso que te ensinou mais? Na criação das empresas, Na criação, na jornada. mano, olha, pra mim, assim, falando de ambas, porque cada uma foi. Na verdade, uma foi uma solução do outro, que é assim, ó, tem a Sim. Parabuilders, né? Que ela foi. Ela iniciou como uma comunidade de criadores, ela nasceu de uma ideia.
Lá na Bélgica foi meu primeiro evento, né, presencial que eu fui internacional. Lá foi o Ethereum Massa. CC. Tava eu e meu sócio, o BC ali. E aí o BC, ele já tinha visto que eu tinha uma comunidade forte. E ele queria linkar a questão de não possuir empresas no Brasil ensinando sobre criação de conteúdo com a Uhum, comunidade e o meu jeito que eu já fazia de ensinar as pessoas a querer crescer carreira na Web3, a uhum, gerir comunidade, a criar conteúdo. Então meio que foi uma solução que foi criada, certo? E aí agora a gente vai entrar na questão dos desafios, tá? uhum. A gente criou pensando numa solução para o público brasileiro, que era o quê? Ensinar sobre criação de conteúdo, como hypar, como fazer um conteúdo viral, como conseguir engajamento, mas o principal era trazer oportunidade de fora para o Brasil. Começou com essa ideia, tá? Era a gente Uhum. pegar a empresa internacional e ela conhecer o Brasil para a gente conseguir atrair mais público para cá, mas também oportunidade para quem cria conteúdo. Porque o BC, ele já trabalhava em empresas internacionais e ele via que lá fora, criador de conteúdo de cripto já recebia muito bem. E recebia muito, e tipo, muita oportunidade. E aqui no Brasil a gente não tinha tanto isso. Tinha, mas era para um grupo seleto, certo? A galera que já era mais engajada e tal. A gente trouxe essa ideia de dar oportunidade para o micro KOL, né? Primeiramente foi focado no Uhum. X ali, a galera que, tipo assim, tá começando a produzir conteúdo, porque a gente já pensava na questão de impacto, né? Porque às vezes, um micro KOL, ele vai abraçar a marca mais do que um grande KOL. E o KOL, para quem não sabe, galera, é Key Opinion Leader, que é criador de Uhum. conteúdo, tá bom? É porque a gente usa Uhum. esse termo aqui na Web3. E aí os criadores de conteúdo grande, normalmente eles, pô, tem o valor dele, às vezes ele cobra muito caro, às vezes não converte tanto. E quando você pega um micro KOL, talvez ele vai até se doar mais e entregar um resultado melhor do que o cara grande. Então a gente veio Sim. primeiro com essa premissa, certo? Porém, quando você também trabalha, agora galera, aqui eu já estou sendo bem aberto, tá? Eu vou falar isso daqui até para os micro KOLs entender, micro criador aí, entender o que você não deve fazer e o Boa. que você precisa aprender para você conseguir crescer sua audiência, que foi um problema que a gente teve, tá? Que era o quê? A gente acreditava muito em micro KOL. E aí a gente fechava contratos esperando que aqueles micro KOLs entregassem o resultado para a empresa, tá? Porém, quando a gente está falando do mercado de finanças, mercado de cripto, a maioria das empresas elas buscam conversão, tá bom? E aí, quando a gente pega os micro KOLs, eles conseguem entregar às vezes views, conseguem entregar ali uns usuários, mas não conseguem entregar conversão de verdade, sabe? Foi ali que a gente, depois de 1 ano e meio, fazendo várias análises, né, eu acho que esse foi o maior desafio nosso, encontrar um modelo em que realmente entregasse resultado para a empresa. Porque, assim, micro KOL é bom, tá? A gente tem os high KOL, mas o que vai funcionar para uma empresa isso foi uma análise no final do ano passado que eu fiz, tá? Em dezembro desse último ano, que eu parei de viajar internacionalmente e aí eu fiz uma análise de tudo. Que é o quê? Tem que ser uma mesclagem dos dois lados. A gente tem que ter um high KOL, de fato, que é o cara que vai trazer muita base, e os micro KOLs, que são os caras que vão vestir a marca, que vão falar sobre, que vai passar feedback, que vai espalhar a mensagem. Então nunca pode ser concentrado em um local só. A gente nunca pode ser extremista, né? Então acho que esse foi o maior desafio, a gente chegar nesse resultado, a gente entender que não é só um lado, é um combo dos dois e principalmente a gente tem que alinhar ao que a empresa necessita, sabe? Então cara, a gente vai completar 2 anos agora. Então, para você ter ideia, foi no final do ano passado que eu tive essa análise completa de todos os Uhum. nossos resultados, análise dos nossos criadores, análise de tudo, e que eu comecei a entender como que o mercado funciona e para onde o mercado está indo. Então, acho que esse foi o maior desafio, encontrar um modelo que funcione para crescimento das empresas cripto com criadores de conteúdo. Acho que foi isso, assim, para mim, mais hard, né? Última Aham. coisa, porque você falou das duas Diga. empresas, né? O Sim. Baltz, ele nasceu para ser a solução que a gente tinha de problema, que era o quê? A gente fazia tudo manual.
era tudo dentro do Discord. Então, assim, criador mandava link no Discord, criador mandava o wallet no Discord, aí a gente tinha que fazer pagamento manual. Aí eu tive a ideia de automatizar tudo isso, chamei ali alguns amigos, devs, para ajudar a desenvolver essa ferramenta. Foi aí que nasceu o Baltz como uma solução de gerenciamento, tanto para campanha pública, mas campanha privada, com criadores de conteúdo, onde a gente consegue ter em uma ferramenta só tudo aquilo que é necessário para gerir uma campanha, né? Então, o Baltz foi 100% solução. O Baltz, assim, não, beleza, tem uma pedra no Baltz. Foi encontrar um modelo que funcione para ele ser rentável, né? Tipo assim, no início, por mais que ele é uma plataforma de gerenciamento, a gente tinha que encontrar, mas por que as empresas vão usar o Baltz? Por que o Baltz é interessante? O que ele resolve? Até a gente demorou tipo uns 5 a 6 meses, né, para chegar no que ele está chegando hoje. A gente vai lançar várias coisas esse mês, que eu acho que vai ser o maior diferencial, né? Então, assim, esse foi o detalhe do produto, do Baltz, e o que eu falei da Parabuilders foi o detalhe dos serviços que a gente fornecia. Show de bola. E a galera que, né, enfim, o Web3 ela é muito rápida, né? A gente sempre brinca que, pô, quem está em Web3 são anos de cachorro, então é vezes 7, né? Então 2 anos aí é 14 anos de mercado. Então, assim, muda Mesmo. muito rápido, né? Poxa, eu mesmo já passei por poucas e boas aqui no mercado, mas a galera, GN, a galera aqui no chat tá animada e mandaram já uma pergunta aqui para ti, Dólar. Né, você Fala fala que a comigo. gente está na terceira fase da internet, na prática, como que um KOL BR pode usar cripto e o Web3 hoje para ganhar dinheiro de verdade e não só postar e ficar torcendo como a maioria faz? Legal. Cara, hoje na Web3, assim, cripto no geral, existe várias plataformas para rentabilizar, certo? Só que agora eu vou falar da minha experiência de tudo que eu já vivi. Existem várias formas de fazer dinheiro, tipo assim, muitas mesmo. Mas todas elas exigem você primeiro focar 100% em uma e tentar ser o melhor dentro dela. Todas vão dar dinheiro, 100%, todas. Só que você tem que ser muito bom em saber fazer análise. Se você estiver mexendo com criptomoeda, você tem que saber fazer análise de gráfico, análise de momento, ver o que está acontecendo no mundo, geopolítica no geral, porque tudo isso influencia. Então, dentro de Web3, a gente consegue fazer dinheiro com DeFi, que entra pool de liquidez, entra Lend Borrow, entra staking, entra liquid staking, existem várias coisas dentro do próprio de DeFi. Aí a gente tem Perpdex, que você consegue fazer trading, e aí dentro de trade já tem um tanto de ramificação, você consegue alavancar, você consegue fazer hedge, você consegue operar vendida no mercado. Então assim, ó, tá vendo? Só aqui eu já dei 7 formas de fazer dinheiro. Só que todas elas exigem primeiro você entrar devagar, fazer análise, acompanhar quem faz dinheiro de verdade, e aí em cima disso você vai se encontrar. Por exemplo, eu nunca me encontrei em meme coin, só que eu gostava. Eu perdi dinheiro? Perdi demais, mas ganhei Eu também. também. Eu também. Pô, aqueles Telegram bot lá foi uma febre, cara. Caraca, mano. Tipo assim, eu já fiz muita grana, só que eu perdi muita grana também. Então, Aham. assim, eu acho que a gente tem que se encontrar em alguma coisa. Eu me encontrei buildando, entendeu? E airdrop também, desculpa, mentira. Airdrop primeiro e depois buildando. Porque eu fiz muita grana com airdrop. Tipo assim, papo de toda a minha vida, assim, de grana que eu já tive. Eu fiz, por exemplo, com 2 airdrops. Mas Pô. airdrops hoje em dia acabou, assim, infelizmente, tipo, não tá igual antes. Acabou que eu falo, é porque antes você, sei lá, fazia uma transação ou colocava dinheiro em um aplicativo. Galera, pra quem não sabe o que é airdrop é você receber criptomoedas por interagir num site, tá? Então eu recebi esses airdrops porque eu tava, tipo assim, desde cedo nos projetos, e aí esses projetos me pagavam criptomoeda por estar interagindo dentro do protocolo. E assim, naquela época, pô, 2022 e 2023, era muito fácil. Hoje em Tava dia, voando. Tava porra, foi, voando, foi Raquel. bom demais. E acho Aham. que em todas, assim, tipo, foi muito bom. Hoje em dia, o airdrop ele já não é tão rentável. Ele ainda existe, óbvio, tem como farmar, as empresas ainda precisam distribuir token, certo? Mas não é igual antes. Então, assim, o que eu recomendo, né, para quem é de airdrop ou para quem quer também ganhar airdrop,
é você analisar o projeto, fazer grana com o projeto e aí torcer para receber o bônus que pode ser o airdrop, mas não contar com o airdrop como uma forma de renda extra, certo? Acho que deu pra Exatamente, né? responder, né? Claro, claro demais. Assim, airdrop, quem surfou, surfou, né? Ainda tem as possibilidades, né? A gente conversou, inclusive, com o Rodrigo aqui há 2 semanas atrás, que ainda está ali surfando ainda a onda dos airdrops, mas hoje você precisa desembolsar, né, uma grana. Antes a Sim. gente só interagia com o protocolo, testnet e já vinham os airdrops gordos, né? Hoje você precisa Nossa. colocar uma grana e torcer para o airdrop não flopar aí, como um bem recentemente aí de uma famosa mochila vermelha. A galera aí ficou Ixi, a galera ficou chateada no Twitter que gastou US$ 2.000 em taxa e recebeu US$ 500 de airdrop, né? Então, assim, complicado. para quem está aqui começando no mercado, né, sempre vá no passo a passo, como o Dólar falou, assim, né? Tipo, passinhos de criança, né? Baby steps. Vai aprendendo, né? E se jogando na tecnologia conforme você for estudando. E tem muita gente, né, Dólar, que fala que precisa de sorte ou 10.000 horas, né? Mas já vi você falando que dá para você aprender uma skill se você focar ali, né, em 14 dias, 2 semanas, foco absoluto. Qual skill assim que você já conseguiu aprender em 14 dias que realmente mudou assim sua vida? Velho, eu acho que foi a de hoje em dia mesmo, que é IA. Acho que Boa. eu parei, foi em janeiro desse ano, né? Eu parei e caí pra dentro de IA. Eu estudava todo dia, era igual uma faculdade. Era Uhum, 1 hora, 2 horas todo dia ali entendendo como é que funcionava. Eu não tinha usado o cloud ainda, hoje eu prefiro o cloud, uhum, tá? Mas eu uhum, entendi como é que funcionava, engenharia de prompt, como é que você pede alguma coisa, para ele analisar, por exemplo, eu mexo com muita proposta, certo? Analisar uma uhum, proposta que eu fiz, ver o resultado, como que eu peço para ele analisar a proposta, né? Eu comecei com o ChatGPT, fui para o Gemini, usei o Perplex e aí agora eu estou no Cloud. Só que assim, cada uma tem sua peculiaridade. Então isso também eu aprendi, mas porque eu também estudei pra caramba. Então assim, uhum, foi inteligência artificial. Eu acho que hoje IA ela chegou mais para acelerar e facilitar o nosso trabalho, certo? Porque você consegue mandar a sua ideia e ele te dá, às vezes, mais ideias em cima do que você pensou, ou te dá ali um pensamento lógico que você não tinha pensado, baseado uhum, em quem você mandou ela ser. Porque a IA nunca, assim galera, agora uma dica. A IA nunca é para você mandar diretamente uma coisa simples. Você tem que dizer uhum, exatamente quem ela deve ser, o que ela deve fazer, como ela deve fazer e o que ela não deve fazer. É até mais importante do que o aham. que ela deve fazer, porque assim Senão ela você alucina loucamente. viaja demais, entendeu? Porque dessa forma você consegue realmente utilizar a IA como uma assistente do seu trabalho. E isso pode ser para qualquer trabalho do digital. Ela pode ajudar como assistente realmente, como designer, fazer vídeo, fazer edição, elaborar propostas, enfim, código também, né? Desenvolvedores, é porque eu não sou da área de Uhum, desenvolvimento. Só que nem a galera que trabalha comigo lá na Paradevs, os caras já, mano, já usa IA. A gente uhum. acelera, por exemplo, um trampo de uma semana em um dia. Em um dia, velho. Pô, Isso é doido. Tipo assim, uma parada que se aham, demorava uma semana, você entrega em um dia. uhum, Isso é doido uhum, demais. Então, até se eu for recomendar para alguém hoje, eu acho que aqui eu recomendaria você entender realmente o core por trás de qualquer IA, entendeu? Como pedir bons prompts e aí se desenvolver em cima disso. Porque qualquer outro tipo de habilidade no digital vai ser muito fácil você conseguir se uhum. especializar. Sim, com certeza, cara. A IA tá mudando a vida de todo mundo, né? Me joguei nela também, pô. Eu sou um cara que vem do mercado muito tradicional, direito, aquela coisa hermética, fechada, difícil, e IA realmente abre muitas portas e muda a vida de muitos builders, né? A gente está vendo aí na Base essa enxurrada de agentes de IA, uns conversando com os outros e uns pagando os outros, fazendo micropagamentos, o que era impossível, né, numa economia de humanos, porque o cara não vai perder o tempo dele aqui para aprovar tipo 1 centavo de transação, enquanto
né, as IAs estão ali se pagando, a IA designer contratando a IA roteirista, né, pagando ali centavos e essa economia tá bombando o chain. Mas voltando para nossa vida humana aqui, né, a galera fica presa, né, em vez de pô, estudar criação de conteúdo, né, eu sei que tem a corrida dos ratos ali, né? Que a pessoa fica presa, né? Ela não consegue largar o emprego dela, porque ela precisa, né, pagar o boleto da semana, pagar o gás, pagar a água, mas qual que você acha que é a diferença entre quem fica preso na escala 6 por 1 e quem realmente sai dela usando criação de conteúdo e IA também? Cara, essa pergunta é boa. Tipo, eu acho, para a pessoa sair da escala 6 por 1, eu vou dar o meu exemplo, tá? Eu não consigo dar outros exemplos porque eu não vivi e não sei a realidade das pessoas. Mas usando o meu exemplo, galera, eu era dessa escala 6 por 1 ali, certo? Trabalhava com vendas. E o que eu fiz para eu conseguir sair dela? Primeiro, eu tinha meu horário de trabalho, certo? 8 horas por dia ali, como todo mundo. Nos momentos de intervalo, eu estava todo o tempo estudando sobre cripto, naquela época, né? Então eu já tinha uma base, né? Eu já tinha 2 anos e meio, mais ou menos, quase 3 anos de cripto, então eu tinha um norte geral. E aí o que eu fazia? Nos meus momentos livres do meu trabalho, eu estudava mais sobre, eu ficava ativo em comunidade do Discord. E aí, com o tempo, eu fui reconhecido dentro de uma comunidade, e aí foi ali que eu consegui meu primeiro trabalho. Eu nem sabia que existia trabalho de community manager, que é você gerenciar comunidade. Antes eu era ativo numa comunidade no Discord, então olha só para você ver. Eu era ativo e aí eles me deram essa primeira vaga. Eu comecei ganhando US$ 100 no digital, né, como community manager. Aí, pô, eu ganhei meu primeiro trabalho, né? E galera, eu ganhei o meu primeiro trabalho porque eu era ativo na comunidade. Então eu tive Ou que seja, você não estudar. buscou trabalho, você, tipo, conquistou, né, o trabalho. Conquistei, porque, tipo assim, eu era uma das poucas pessoas que tava ali, tipo assim, ajudando as pessoas. Eu ficava mandando mensagem, ei galera, vamos fazer uma live hoje e tal. Olha só, nem era CM, mas eu ficava chamando o pessoal pra se juntar ali dentro daquela comunidade no Discord. Foi aí que apareceu esse primeiro trabalho, né? E aí eu comecei a estudar. Então, assim, ó, mesmo eu em CLT, eu continuei na CLT por 5 meses, mesmo depois de ter arrumado um trabalho, tá? Só que nesse meio tempo, só para as pessoas entenderem, eu me dediquei 200% no meu trabalho novo. Então, por mais que eu estava na CLT, eu, no meu tempo da noite, eu e minha mulher até brigou muito nessa época, tá? Normal, né? Faz parte, faz Faz parte. parte, fazer o quê? Mas hoje ela tá feliz, tá, gente? Então vale a pena. Mas eu saía do trabalho no ônibus ali, eu continuava gerenciando a comunidade, aí eu fazia live à noite, e aí eu estudava muito como crescer comunidade. Então, assim, para você sair de um trabalho, eu até postei sobre isso recente, né? Para você sair de um trabalho, você primeiro tem que se estabilizar no trabalho novo e ser o melhor nele. Eu penso assim, e é o que funcionou para mim, e é o que eu vejo que funciona para as pessoas que realizam esse mesmo mindset. Que é o quê? Você pega um trabalho novo, você começa a se dedicar nele, você entende como é que funciona, como é que você dá mais resultado, como é que você melhora seu trabalho, como é que funciona o seu trabalho, tipo assim, o que você faz para você ser o melhor nele. Não é ser melhor que os outros, é você ser o melhor nele. Porque todo mundo tem os seus defeitos, assim, né? Por exemplo, tem gente que, por exemplo, que às vezes é mais, vamos supor que é um CM, se é uma pessoa mais grossa, pô, ela tem essa dificuldade, como é que você melhora essa dificuldade sua? Pega feedback das pessoas. Foi assim que eu aprendi, entendeu? Eu ficava mandando mensagem, e galera, como é que foi a live? Foi boa? Vocês curtiram? O que vocês acham que deveria ter feito melhor? Será que, pô, a galera saiu ali no meio da live, será que eu falei alguma merda e tal? Eu ficava coletando feedback. Esse foi sempre o meu mindset, sabe? Então, assim, quer sair da escala 6 por 1, arruma uma parada, se torne o melhor nela. Se você já for rentável, vai crescendo mais, cada vez mais, certo? Tem que buscar ser o melhor e se é um trabalho que tem salário, tentar também sempre progredir em cima disso. Olha, eu estou entregando mais resultado, tem como aumentar aí, eu estou querendo sair da CLT e tal. É assim, né? Eu acho que isso é o principal. E o segundo ponto é network. Porque assim, Oh, se você é bom e você faz network, tudo vem mais fácil. Assim,
Porque se você é bom e faz network, as pessoas te indicam porque você é bom. Acabou. O principal é você ser bom. Se você é bom, alguém vai ver. Em algum momento. Sempre vê. Pode demorar 2, 3, 6 meses, um ano. Alguma hora alguém vai ver. Certo? Só que para alguém ver, essa pessoa ela tem que ser comunicativa. Para a galera que é introvertida, infelizmente, tem que desenvolver essa habilidade. Eu desenvolvi, não aqui no Web3, eu desenvolvi na época de escola. Eu era super introvertido, só que quando eu tinha que apresentar para ganhar ponto na escola, né, eu era outra pessoa. Eu era o Daniel extrovertido e tal, eu apresentava, eu gravava, entendeu? Então eu desenvolvi essa habilidade, só que eu era uma pessoa que gostava de ficar na minha. Então, o que eu indico para quem é introvertido é desenvolver essa habilidade, fazer network. Para quem está na CLT, escala 6 por 1, velho, vai ter que dedicar mais tempo. Se você tem família, aí você vai ter que encaixar de alguma forma, infelizmente. Já chegou a época que eu dormia 4 horas por dia. Não é bom? Não é bom. Mas, se você quer mudar de vida, é necessário, tá? É uma fase difícil que você vai, Tem que né, passar. adaptando. Eu brincava na época também que, quando eu fui fazer a transição para a Web3, que eu tinha mais empregos que o Julius, o pai do Chris, né? O pai do Chris tinha 2, eu tinha 3 empregos na época, e a galera zoa hoje em dia que o Web3 chama Web3 porque quando está no bear market você tem que ter 3 trabalhos, né, para poder sustentar. É isso Mas mesmo, é isso mesmo. brincadeiras à parte, é difícil essa transição, mas você fazendo, né, bem feito e se dedicando aí, pô, como o Dólar fez, você vai conseguir. E, pô, quer entrar na comunidade e trocar ideia? A gente está com o Discord da Base Brasil aí super ativo. Agradeço o Dólar por ter trazido a galera dele colada. A gente está com, Tá bom. inclusive, quests semanais lá. A gente está trocando uma ideia e ajudando aí, né, os builders. Inclusive, a gente está buscando que o nosso Discord da Base Brasil seja um lugar onde o builder brasileiro que vai lançar um projeto, ele consiga os seus primeiros beta testers, que a galera vá lá e seja realmente viciado na tecnologia, no bom sentido, que possa testar e que possa achar os melhores alfas, e que possa, né, ali interagir com as melhores AIs. Então, assim, a gente está com uma comunidade bem ativa aí no Discord da Base Brasil. Mas bora lá, Dólar, você está aí, né, contratando criadores e ajudando e ensinando já, né, há mais de 2 anos. Qual que é o perfil de criador que mais cresce, que mais realmente ganha dinheiro de verdade? Assim? Pô, olha, vou falar no âmbito de finanças mesmo, que é meu lado, só que eu sei um Boa. outro nicho que está crescendo bem, tá? Hoje, na Web3, quem está crescendo mais e ganhando mais dinheiro é quem converte, é quem apresenta Uhum. números de conversão. Boa. Então, além disso, tem um plus, que é quem apresenta seus números com profissionalismo. Esses dois, hoje, assim, falando de Web3, finanças, quem apresenta, porra, olha, eu chego nesse número de pessoas, eu consigo converter esse número de usuários, eu consigo converter esse número de dinheiro para o seu protocolo. Quem tem isso desenhadinho é os caras que mais fecha contrato. E principalmente quem converte mais. Hoje as empresas elas estão buscando muito usuário, certo? Então, Uhum. se o criador de conteúdo ele consegue mostrar o seu resultado, a sua conversão, nossa, a empresa faz assim, ó, toma minha grana, na hora. Aham, Na hora, porque aham, você tem um aham. número, você tem um número. A Sim. empresa ela não está pagando por sei lá, um valor fictício. Ah, eu cobro Uhum. US$ 500. Beleza, mas o que você vai entregar? Vai entregar view? Tipo assim, beleza. Se a empresa ela quer view, ok. Só que a gente está falando de Web3 e finanças. Eles querem Uhum. conversão. Pode ser conversão de usuário, conversão de volume, conversão de, não sei, cliques no site dela. Talvez é o número que ela está precisando. Mas assim, a minha recomendação e os caras que estão mais recebendo hoje, e recebendo bem, tá? Nu, você é doido. Eu tenho acesso a, galera, assim, eu tenho Aham. acesso, mano, a maioria das coisas, tipo valores e tal. E quem converte bem, tá recebendo bem demais. Médico não Uhum. recebe que os caras fecham de contrato. Pra você tem ideia. E eu joguei Uhum. baixo ainda, tá?
Joguei baixo. Claro, né? O cara recebe ali em USDC, dólar é vezes 5,2 aí a nossa shitcoin estatal real, né? Então. Então, então assim, o cara fecha os contratos em dólar, rapaziada, a galera vai muito longe, É, Eu, enfim, já tive acesso também a vários projetos aí, e QOL são números astronômicos. E cê é é bem o que louco. o dólar está falando, você tem que ter o número, tem que ter, a conversão, a show me the numbers, I show you the money. That's Então, it, that's it. that's it. Pô, tem muito criador, dólar, brasileiro que faz conteúdo de graça para projeto gringo e acha que está investindo, né? A gente vê isso aí muito no Twitter. Você acha que isso é meio burrice ou é uma estratégia? Cara, na minha visão, se o criador de conteúdo ele gosta da empresa, na verdade é muito interessante ele postar conteúdo sim, porque eu gosto muito de selecionar criadores às vezes que já fala daquela empresa, porque a Boa. gente já sabe que o criador ele já fala da empresa mesmo sem receber. Então ele não está fazendo aquilo dali pelo dinheiro, ele está fazendo porque ele Uhum. gosta do produto. Então quando você vai pagar esse cara para ele falar de algo que ele já fala, é até prazeroso para ele e ele fica, na verdade, feliz daquilo estar acontecendo. Então, a minha recomendação é que as pessoas elas criem conteúdo realmente de projetos que elas utilizam, certo? E aí, agora a gente vai entrar num ponto que pouca gente fala. Eu acho que quase ninguém falou, nunca falou disso no X, que é o quê? Você criar conteúdo para a empresa que você gosta e aí você tentar relacionamento e contato com essa empresa. Boa. Porque, por exemplo, você já gosta, mano, você gosta do produto, você utiliza, você Uhum. tem números, você tem o seu próprio número utilizando e você tem sua audiência. Você chegar na empresa, você pode tentar uma DM, pode tentar, sei lá, ir num evento presencial ou internacional, né? Vai que Uhum. é um cara grande que realmente quer um contato com uma empresa global de fora. Vai lá no evento internacional, velho. Os caras vão estar lá, mostra seus números. Olha, eu falo de vocês, já tem 6 meses, esses são os meus números. Tem como a gente fechar alguma coisa fixa? Porque eu não quero falar de uma empresa sem ser a de vocês. Mano, olha aí. Foi vendedor, você foi vendedor. E foi vendedor campeão ainda. Porque você chegou Uhum. com um número, você já fala do produto, e aí você consegue fechar um contrato baseado no que você já tem de resultado. Entendeu? Então, eu não acho burrice, eu acho inteligente, mas se você realmente está falando porque você gosta de usar o produto e não pensando agora em mercenarismo, né? Falar, Uhum. agora eu dei o alfa, né? As pessoas vão começar, Aham. nossa, eu quero ser o Aham. embaixador da Base, vou falar só da Base aqui, qualquer Aham. coisa. Aham. Aí use IA, aí, porra, não, mano, nada a ver, Uhum. assim, tem que ser realmente de verdade, na minha opinião. Tem. Com certeza, o cara tem que gostar. A gente vê muito isso com os criadores, pô, de cartão de crédito, cripto, né? Tem tantos aí no mercado. Aí o cara realmente gosta, ele usa, ele viaja, ele faz conteúdo porque ele realmente acredita que aquele produto ali é legal. E hoje a gente está vendo aí que muitas dessas empresas de cartão de crédito estão investindo legal no Brasil e estão contratando, criadores, time, estão crescendo, estão expandindo, né? E quando a gente vai em eventos presenciais, realmente as coisas mudam, né? O Dólar falou aqui do evento que ele foi na Bélgica que mudou, que abriu a cabeça, que realmente foi algo assim diferenciado. E o que que você tem visto aí, por exemplo, o último evento que a gente se encontrou aqui em São Paulo, né? No Merge, que foi bem legal. Assim, o que que você tem visto que está mais de tendência, que está mais na ordem do dia aqui para a galera que está aqui no digital ainda não conseguiu ir no evento online? O que que nesse último evento presencial você viu que está realmente pegando fogo? Cara, o que eu tô vendo assim, eu até conversei com uma pessoa hoje sobre. Tem, na verdade, são três coisas principais. A primeira, apps que são abstraídos e as pessoas não sabem que estão utilizando cripto. Acho que esse é o Uhum, principal assim que eu vi. Então, a maioria dos builders, até os builders Web3, a maioria está desenvolvendo formas e aplicativos onde o usuário final, né, o usuário do dia a dia, ele nem sabe que está usando cripto. A gente está indo para esse lado agora, né? Ainda está começando a onda, os builders estão começando a entender isso, porque, velho, você falar para alguém usar uma wallet
explicar o que que é uma wallet, explicar o que que é blockchain, é a mesma coisa que você tentar explicar como é que funciona o Pix. Você sabe como é que funciona o Pix? Uhum. Você sabe? Pois é, ninguém sabe na Não, tecnologia, ninguém sabe a tecnologia por detrás da internet, né? Mas a não, gente usa. peraí, entendeu? Então, agora os projetos estão começando a se ligar nisso, porque para virar mainstream, para você conseguir muito base de Uhum. usuário, tem que ser fácil, velho. Tem que ser, o cara clica ali, você clicou no botão, pronto, rendimento em dólar. Você clicou no botão, pronto, tô fazendo uma pool aqui. Nem precisa saber que é pool, né? Mas olha, meu dinheirinho tá rendendo com esse dinheirinho de cá. Tem que ser simples. Essa é a primeira tendência, certo? A segunda, stablecoin. Todo mundo falando de stablecoin. Tipo assim, stablecoin para lá, stablecoin para lá, como implementar, pagamento global. Tipo assim, é isso. E pagamento, tá? Mas aí pagamento entre Uhum. stablecoin. Tá 100% focado nisso agora, sim, na minha visão. É o que eu observei muito dos eventos, tanto internacional do ano passado para cá, quanto os nacionais, tá? Todo mundo falando de stablecoin, como implementar no seu negócio, como utilizar no dia a dia, como facilitar pagamento, como facilitar a transação. Tá todo mundo falando disso. Principalmente bancos também, tá? Uhum. E o terceiro, IA. Como é que você Sim. acelera seu processo da sua empresa, do seu negócio? Isso de Web3 também, tá? Usando agente, que nem você citou lá no começo, como é que você usa agente para fazer ele mesmo depositar a grana para você sem você fazer nada? Tudo automatizado. A gente está entrando agora na era da automatização do seu dinheiro. Eu ainda não entrei e nem pesquisei sobre questão de segurança. Eu ainda não sei como é isso. Eu sei que os builders eles já estão desenvolvendo, já estão mexendo com esse mercado, mas eu ainda não estudei aprofundado sobre a questão de segurança. Porque assim, imagina uma agente tomando conta das suas cripto, mas vamos supor que você é um milionário, porra, você vai deixar um bot, um agente mexendo no seu milhão? Porra, não sei, Uhum. entendeu? Então assim, eu acho que ainda Uhum. a gente está naquela zona cinzenta, onde estão nascendo Sim, projetos, sim. mas que a gente vai ter que esperar a maturação para definir de fato se é um bom negócio, né, da gente entrar e tal, e realmente usar isso no dia a dia, ou se é mais uma das bolhas que a gente já teve aí no passado, né? Isso eu tô falando de agente, tá? Mas Uhum. porque eu tenho medo de segurança, tá, gente? É porque já me ferrei muito de segurança, então eu sou muito louco, o cara da Ou, segurança. não, gato escaldado tem medo da água fria, né, cara? Eu também sou bolado assim, né? Enfim, tô baby steps na IA, exatamente, não dou os acessos a ela, sempre tem que ter Também. aquela revisada, não deixa ela ir loucamente solta, porque pode dar ruim. Inclusive, hoje o Twitter estava bombando aí, falando de falhas de segurança e tudo mais, então tem que Então, todo mundo ficar ligado, né? e foi o E, Cloud pô, e a Axios que é de database, mano. Tipo assim, porra, uhum, foi ataque hack dos dois, assim, foi pesado, foi pesadíssimo, na verdade. exatamente. Então, tem que ficar muito esperto, tem que estar na fronteira, né, do conhecimento, tem que te explorar, mas ao mesmo tempo tem que sempre estar ligado na segurança e puxando esse papo, né, de IA que a gente está aqui. A IA vai matar ou vai multiplicar os trabalhos dos criadores, né? Como se posicionar para não virar uma commodity? Porra, essa é boa, hein? Mas na minha visão, vai multiplicar, e só que aí tem um Uhum, detalhe. Vai matar criador que não souber se posicionar e se atualizar em dois uhum, sentidos. O primeiro, usar a IA para acelerar a sua criação, certo? Se você não usar isso, você vai ficar atrasado, porque alguém que souber usar vai fazer 10, vai conseguir criar 10 roteiros, 10 conteúdos em um dia, enquanto você vai estar pensando em um. Então você vai estar uhum, atrasado. E o segundo lado é quem souber usar IA para criar conteúdo, que é onde a gente está agora. Eu ainda não vejo a saturação do mercado de criação de conteúdo IA. E criação de uhum, conteúdo IA que eu falo é tipo, você criar uma criadora de conteúdo IA e aí usar ela para criar conteúdo, entendeu? A gente está indo para uhum. esse lado agora. Não é tão forte Sim. no X, mas quando a gente está falando de Instagram e TikTok, TikTok tá nossa bombando. senhora, é tendência, entendeu? Então, assim, não vejo ainda a saturação desse mercado, pode ser que sature algum dia, só que como a IA está num processo evolutivo muito rápido, cada semana sai uma parada nova. Então eu acho que enquanto não chega, a gente não chegar naquele
porra, não tem mais para onde ir. É isso aqui, ó. Já estamos na perfeição. A IA consegue criar um humano para Aham. fazer um conteúdo e aí você não vai saber mais a diferença. Eu acho que é até por isso que o X, o Instagram, já criou a tag de feito com IA. Eles vão ter que melhorar Uhum. muito essa questão para a gente saber o que é IA e o que não é. Só que a gente ainda está no time que quem souber utilizar esse recurso de fazer conteúdo com IA mesmo, com criadores de conteúdo de IA, ainda consegue pegar um hype muito bom. Isso eu estou falando que quem quer crescer rápido, tá? Então, assim, na minha visão, é um multiplicador, mas para quem souber utilizar a seu favor. Com É certeza. isso. E eu acho que no mundo de IA, essa relação interpessoal, esse networking, as amizades que a gente tem no mundo real fazem muita diferença, né? Então, muito do que vai diferenciar a gente da IA, tanto na geração de conteúdo, ou quanto do meu lado aqui para fazer growth, para crescer, para fechar negócios, né? Fazer business e tudo mais, é essa relação interpessoal. Inclusive, mandar um abraço aqui para a galera do chat, vários amigos aqui online, o Deb, Hernani, Phil, Coquinha. Valeu, galera, Salve, tamo tropa. juntos. Salve, salve. Tiverem perguntas, lancem aqui pro dólar para a gente continuar esse papo. A gente tem mais aí uns 20 minutinhos de resenha, então aproveitem, né? E como tá cheio de criadores aqui, de KOLs, Web3 mais Creator Economy, dólar. Qual que é a maior oportunidade que o brasileiro ainda não está vendo? Cara, pra mim, vamos falar de Creator Economy mesmo. Eu acredito que a Uhum. gente ainda não tem muito criador profissional. É Boa. muito pouco. Muito pouco. Assim, eu falo. Assim, ó, galera. Hoje, o criador de conteúdo é o marketing da atualidade. Certo? Uhum. Se um criador de conteúdo ele tem audiência, ele é o marketing. Hoje, a gente tem, né, os millennials assistindo TV ainda ali, alguns, assim, se a gente pegar nossos avós, beleza, eles ainda assistem TV, mas olha só, é nossos avós, é uma galera mais velha, certo? É uma galera que também não está gastando dinheiro com coisa nova, com inovação. A gente pega os millennials, aí tem aquela parte que é meio contra o digital e a galera que já é Uhum. pró demais porque ele pegou a era da internet, já sabe o movimento, né? E aí a gente tem a Gen Z 100% digital. É Uhum. 100% digital. Então, assim, ó, a Gen Z é a galera que vai botar dinheiro no que está acontecendo hoje. E a Gen Z é o quê? Ó, galera, Gen Z é quem nasceu ali depois dos anos 2000, tá? Assim, ó, a Gen Z, ela consome conteúdo rápido, ela consome internet, ela consome Instagram, ela consome TikTok, ela consome essas coisas, ela consome o digital. E aí, quando a gente está falando sobre criador de conteúdo é o marketing dessa geração de agora. Então, os criadores que souberem se profissionalizar, souberem criar comunidades, souberem gerar conversão, souberem profissionalizar seu trabalho, né? Não é só criar conteúdo por criar, é virar uma empresa. Pô, eu sou o Uhum. dólar, eu tenho meu social media, eu tenho quem grava, faz meus roteiros, eu tenho quem posta pra mim, eu tenho meus resultados, eu tenho meu media kit, eu tenho o resultado que eu entrego. E aí, quando uma empresa vem até mim, eu monto uma estratégia pensando em como que eu dou resultado para essa empresa, certo? Uhum. É isso. Eu acho que hoje, falando de Web3, a gente deve ter, tipo assim, ó, vamos supor que a gente tem hoje 1.000 criadores de conteúdo no total de Web3, tá? Brasileiros. Não tem muito mais, tá? Mas vamos jogar para 1.000. 10 é profissional. Uhum. 10. Eu falo assim, que tem, tipo assim, todo o escopo top, assim. 10. Uhum. De 1.000, 10. Mano, menos de Uhum. 1%. Ou é um Uhum. por cento? É 1%, na verdade, É um né? por cento. É 1%. 1%. Então pensa comigo. Se a pessoa que aprender hoje sobre como crescer seu perfil, como crescer a comunidade, e ela já pegar esse insight, sou profissional, eu sou uma empresa. Você vai dominar o mercado e a oportunidade não vai parar. As empresas Web3 agora tá chegando pesado no Brasil. No Brasil. Uhum. Tipo, eu acho que nesses
5 anos que eu tô aqui, eu nunca vi tanta gente olhando pro Brasil. Eu falo de cripto mesmo. Assim, a galera tá olhando diferente. Mas é porque, o que eu sinto também, Afonso, agora já é uma opinião minha. Eu acho que os Uhum. profissionais de cripto melhoraram demais. Os builders melhoraram. A gente tá ganhando muito Sim. hackathon lá fora. A gente tá Uhum. visitando muito evento internacional. Então o pessoal tá sabendo do Brasil. Acabou aquela onda, tipo assim, de scammer. Meio que, tipo, se a gente vê um scammer, a gente fala, putz, mano, sai fora e tal. A gente Uhum. já se Tá comunica queimando dessa o forma. mercado. Não, ixi, mano, não entra com esse cara não, que esse cara aí vai te queimar, ou ele tá se Uhum. queimando, entendeu? Já mudou. Agora a gente tá entrando numa fase onde a galera realmente tá querendo construir de verdade, pô. Vamos fazer uma empresa de verdade. Como é que essa empresa dá resultado? Como é que a gente deixa nosso ecossistema melhor? Como é que a gente ensina sobre cripto para alguém que não entende? É a mesma coisa do que eu falei lá no começo, né? A gente saindo da linguagem técnica Web3 para uma linguagem mais normal para o dia a dia, né? Pô, rendimento em dólar, criptomoeda, pô, tem criptomoeda hoje no Nubank, no PicPay, no Inter, então já está virando normal para as pessoas, certo? Uhum. Então a gente está entrando na fase onde para o brasileiro já é normal cripto, né? E aí a galera que souber aproveitar disso, que está virando normal, e ser profissional, agora falando de Creator Economy, é os próximos milionários dessa vez na Web3, na minha opinião. Massa demais. Eu tenho, inclusive, uma pergunta aqui para levar, ajudar a galera a chegar nesse top 1%. Só queria fazer uma parte aqui de quanto que o mercado mudou. Cara, o meu primeiro evento, que eu fui em 2016, aqui no Brasil, era 80% pirâmide, pô. Era só scammer, era só um negócio que pagava garantido 8% ao mês, Meu era só Deus! coisa bizarra. Nunca vou esquecer, o cara subiu no palco para falar, olha, o meu projeto não, gente, desculpa, não tomei meu remédio hoje, não tô bem. Desceu e foi embora. E não teve a palestra. E todo mundo Que na isso? plateia rindo, assim, ou seja, era completamente maluquice, desorganizado, né? Isso lá se vão 10 anos, mais uma vez, 2016. Então hoje é extremamente profissional. Você vai em eventos como o Ethereum Brasil, o Ethereum Latam, Merge, é uma coisa de outro mundo. Parece que você está na nave espacial. São grandes empresas, grandes criadores, né? Tudo muito certinho, né? Jornalismo de qualidade lá cobrindo, né? Dinheiro institucional, TradFi botando grana. Então, assim, é outra coisa, outro bicho completamente diferente, o Brasil de hoje. E a gente está aí dando show, como o Dola falou, né, de hackathons, de builders. A gente, inclusive, galera, está com base batches aberto para estudantes. Então, é uma oportunidade que builders de todo mundo, inclusive brasileiros, de vocês se inscreverem e ganhar uma viagem para São Francisco e poderem fazer o pitch da sua ideia como estudante ali, né, para a Coinbase, para a Base, para as aceleradoras parceiras. Então, uma baita de uma oportunidade. Quem quiser se inscrever, basta procurar aí Base Batches 003. As inscrições estão abertas Top. até o dia 27 de abril. Então tá aí, né, para Manda, builders brasileiros. Fala, Dólar. manda o link depois, mano, que eu compartilho com a galera, compartilho lá também Boa. na comunidade, porque, porra, isso é um alfa, hein? Baita de um alfa e está aberto para estudantes ainda. Então, né, o cara, pô, essa oportunidade de ir para São Francisco fazer o pitch da ideia dele. Não. Vou pedir aqui para a produção mandar aqui no chat e depois eu também te mando no privado para você distribuir aí para a comunidade. E realmente, você vê, né, que legal. Na parte de startups, a gente já teve duas startups brasileiras aqui já selecionadas para a primeira fase, que já passaram. Então, muito maneiro, né? Vamos torcer aí pelos nossos times BR e a parte de estudantes ainda tá aberto. Então, voltando aqui agora para essa parte do que a gente falou, né? Do 1%, né? Se um 1% melhor criador de conteúdo, como que você falaria para o criador que está começando hoje, né? Um plano aí de 2, 3 meses para ele realmente se tornar um cara fera e poder faturar? Cara, um plano, 2, 3 meses é um tempo curto, certo? Sim, Olha, sim. o que eu diria para a pessoa é ela primeiro escolher uma rede social que ela quer focar. A gente está no X, então vou falar só do X, tá? Mas assim, Uhum. se a pessoa ela quiser crescer em outra rede social, a estratégia é diferente.
Todo mundo tem que entender isso, tá? O que funciona no X não funciona no YouTube, que não funciona no Instagram, que não funciona no TikTok. Cada uma tem um algoritmo funcionando de uma forma, tá? Então acho que o mais importante, se a gente estiver falando de X, é você primeiro entender como é que funciona o algoritmo. Eu te recomendaria a estudar os caras que mais entregam resultado. Então você observar ali tanto no público BR quanto no público internacional. Por que aquele post viralizou, certo? Isso é o mais importante. Porque para você crescer seu perfil, você vai ter que primeiro entender como viralizar, certo? Quer dizer que você vai viralizar de início? Não, pô, seu perfil é novo. Mas assim, você tem que entender sobre isso para você conseguir entender como que a rede social funciona. Toda rede social tem um algoritmo, e esse algoritmo ele trabalha de uma forma. Então, assim, acompanha a tendência, acompanha o que está em alta, acompanha a notícia, acompanha criador, faz lista, né? Aí no X tem uma opção de você fazer lista. Pega ali os caras que sempre está entregando, sei lá, acima de 100k view. É isso, tá? Acima de 100k view. Vê lá, por que esse cara conseguiu 100k view? Foi a copy dele? Copy é o texto que a pessoa usa, tá? Então, isso é uma recomendação também, você aprender a usar copy. Porque copy que você segura a pessoa no seu post, e segurar a pessoa no seu post é o que faz o seu post ser entregue para mais pessoas. Por isso você tem que entender de algoritmo. Porque quando você entender como é que funciona, como é que a entrega de resultado dessa pessoa funcionou? Foi a copy, foi o time, foi o tipo de conteúdo que ela postou. Então, assim, você tem que fazer uma análise geral. Aí eu recomendaria uma semana no mínimo fazendo a análise ali, testando e tal, postando também para engajar, certo? Baseado nisso depois, você tem que escolher seu nicho. Eu falo para escolher o nicho depois disso, porque a pessoa ela vai analisar baseado em viralizações o que vai funcionar para ela crescer mais rápido. Eu poderia muito bem falar para a pessoa começar com cripto direto. Só que, mano, eu sei que cripto não vai crescer o perfil da pessoa rápido. Ela vai ter que, tipo assim, ralar pra caralho. É porque você me deu você me deu 3 meses, tá? Então eu tô Tem que pensando com ser. 3 meses. Eu tô pensando com 3 meses. Porque, assim, para você crescer em cripto, só tem uma forma: resultado. Tipo assim, você tem que já mostrar resultado. Então, por exemplo, você já vive de cripto, sei lá, você você performa demais como trader. Mostra seu resultado, pô. Pô, eu fiz $50 hoje, $100 hoje, $5.000 hoje, pá. Se você mostrar resultado, uma hora você viraliza. Por quê? Porque as pessoas no X, elas gostam de ver resultado, tá? É um padrão, principalmente números, tá? Se você tem sucesso, automaticamente as pessoas te associam a sucesso e elas querem ser você, tá? Então, falando de cripto, é só essa forma que tem como você crescer rápido. O Afonso me deu 3 meses, lembrando, galera, ele me deu 3 meses aqui. Então, eu tô dizendo alfa para quem quer crescer muito rápido. Então, entender o algoritmo, entender sobre copy, escolher um nicho que você quer focar. Vocês podem fazer um nicho. Nicho é o tema que você quer se comunicar no X, tá? Você vai lá, escolhe o que você quer comunicar, e você pode fazer um combo, tá? Uma mesclagem de vários assuntos também. Não precisa ser totalmente disperso, não, mas vamos pegar o meu perfil. No meu perfil, eu falo sobre as minhas empresas, eu falo sobre criação de conteúdo que tem ligação com as minhas empresas, eu falo sobre IA, que complementa a criação de conteúdo que tem ligação com as minhas empresas, e aí, às vezes eu faço, na verdade, uma parada que eu gosto, que é tipo assim, uns posts para gerar uma polêmica ou gerar uma conversa, porque eu quero ver a reação das pessoas. Isso daqui só é um teste. E isso daqui que viraliza mais, tá? Eu tenho esses 3, esses 4. Esse daqui que viraliza, porque eu quero ver a opinião das pessoas, eu quero ver como é que vai ser a reação delas, e aí acaba que isso viraliza o meu post e atrai mais pessoas para ver meu perfil. Só que eu quero que as pessoas venham para o meu perfil para esses 3 aqui, entendeu? Então, assim, a galera tem que fazer essa análise, criar uma estrutura, e aí eu tenho certeza que com o tempo, seu perfil vai crescendo. Última coisa, para a gente encerrar aqui, reply. Reply é responder, tá, gente? Faça o máximo de reply que você conseguir. Não spama não, tá? Que senão você pode levar shadow ban, que é tipo o algoritmo entregar menos o seu conteúdo. Mas é o quê? Você ir lá comentar no post da pessoa, mas responder com uma opinião forte, tá? Dar ali uma opinião da hora. Às vezes Não só GM, né? Não só GM, não só, que mais? LFG, uou, da hora.
knock top? Não, velho. Tipo assim, responde mesmo. Lê o que o cara falou, dá uma opinião forte. E teve uma vez que eu fiz uma resposta num post do cara e a gente meio que gerou uma discussão, mas uma discussão inteligente. O post do cara bateu 1 milhão, o meu comentário bateu 150 mil e eu ganhei naquele dia 60 seguidores. Por conta de um comentário. Olha só pra você ver. Então, assim, é muito importante fazer isso, principalmente em postagens que tem chance de viralizar. Porque aí, além de você conseguir muita impressão, tem a chance de você ganhar seguidor e aí seu perfil também ele começa a ser mais entregue porque você está gerando resultado para a plataforma. Falando 100% de X aqui, tá, gente? Mano, acho que é isso, assim, para a pessoa crescer em 3 meses. Eu acho que o reply até ele é o mais importante nessa trajetória, porque com o reply você é visto por outras pessoas e é assim que você ganha seguidor, né? Boa, eu inclusive vi uma thread esses dias contando de um cara que ele é reply profissional, né? Reply guy profissional. Ele faz para, tipo, vários CEOs e pessoas importantes. E é isso aí, ganha muito mais que médico, por exemplo, mas ele fica o dia Ah, inteiro eu ali, conheço. né, Eu vi esse fazendo post e os. conheço pessoas também que são reply Ó, guy. Conheço várias é pessoas, isso na aí. verdade. Na gringa. É isso aí, então. Aí, então, o cara pega o perfil, né, o tom de voz do cliente dele, de vários clientes, né, e faz ali na mão o que muitas vezes uma IA não conseguiria fazer, porque a IA, mais uma vez, é muito genérica, né, e o cara, ele realmente se tornou um especialista nisso. Então, olha só que interessante que o digital proporciona, né, que tipo de nicho vai se criando. Então, assim, eu fiz uma pergunta, né, provocativa aqui de, tipo, crescer rápido, mas a gente sabe que a gente quer crescer com constância, né? Crescer a longo prazo. E para quem chegou agora aqui, né? A gente já está quase aqui nos finalmente aqui da nossa live, queria que você explicasse um pouco mais da plataforma do Bounties, né? Para a pessoa realmente poder crescer com essa constância e todo mundo ficar ligado aí que coisa boa vem logo aí, né, Dólar? Muitas coisas boas aí, hein? Tô ansioso, tô ansioso. Mas vamos lá. Galera, o Baltz, ele, que nem eu falei lá no começo, ele veio como uma solução, principalmente de gerenciamento, né? Agora falando como criador. Pô, era muito ruim, sei lá, ter que enviar meu post, aí às vezes eu solicitar o pagamento, e aí o pagamento às vezes demora, porque, por exemplo, eu posso ter enviado a wallet errada, ele ia pagar em uma outra wallet. Então, assim, tem muitas fricções aí falando sobre como criador agora, né? E aí o Baltz, a gente pensou nessa solução para facilitar principalmente a comunicação entre empresa e criador, certo? Dar oportunidade para criadores. Então, um criador que está cadastrado dentro do Baltz, ele tem a oportunidade de participar de campanhas públicas ali, né? Campanhas que qualquer empresa pode gerar, e ele participa de, tecnicamente hoje é uma competição, né? Quem entrega o melhor resultado recebe. Só que dentro do Baltz, o nosso business principal ali é a questão de campanhas privadas. Então a gente vai até lançar, eu vou ver se a gente consegue lançar hoje esse novo recurso, que é onde o criador ele consegue se cadastrar, colocar suas impressões, suas conversões, suas redes sociais, né? E aí a gente tem um banco de dados com aquele criador. E aí, as empresas que entrarem em contato com a gente daqui para frente, agora vão ter esses dados dos criadores e aí a gente consegue realizar campanhas privadas com esses criadores dentro do Baltz. Porque antigamente, é o que eu citei lá, né? Do cara às vezes criar conteúdo e aí ele entrar em contato com a empresa. Só que, mano, é muito difícil às vezes a empresa responder, tá? Eu falei lá, galera, isso é uma opção, mas assim, não quer dizer que isso é fácil, tá? Você entrar em contato com a empresa e conseguir fechar um contrato. O Baltz, ele veio para ser essa solução, né? Onde a empresa ela consegue ali com a gente, em contato, encontrar o KOL baseado na necessidade dela e aí a gente faz essa ponte para a criação de uma campanha privada junto do criador dentro do Baltz. E a ferramenta principal que eu gosto lá é mais a questão de pagamento automatizado mesmo, porque agora falando como empresa, né? Às vezes a gente tinha que coletar várias wallets de vários criadores e aí você tem que enviar uma por uma de forma manual, né? E aí dentro do Baltz a gente já tem todo o cadastro de wallets ali do criador e aí a gente consegue fazer esse pagamento de forma automatizada. Para a galera que está chegando agora, a gente não tem campanha lá aberta ainda,
mas a gente já está em contato com empresas, já vai começar a ter mais campanhas, é porque a gente está em desenvolvimento de várias ferramentas, uma delas é essa que vocês acabaram de ouvir, que a gente não anunciou ainda, que é o cadastro de KOL dentro da plataforma, tá? Uhum. E galera, assim, vai. Nossa, tem muita coisa boa vindo aí. Muita coisa boa. Não posso falar ainda, certo? Mas vai vir muita coisa interessante. Então, quem é criador aí vai ter oportunidade. E vamos crescer junto. A ideia é essa. É isso aí, a galera tá aqui online, né? Muitos criadores, com certeza, a gente batendo recorde aí no Papo de Builder. Mais de 220 pessoas já passaram aqui pela Ó, live hoje, então só agradecer aí a comunidade forte, todos os criadores, builders, não builders, curiosos, cachorro, papagaio. Hoje veio todo mundo aqui escutar esse papo aqui, essa aula do dólar, e é sempre legal a gente trocar essa ideia de maneira descontraída, né, Dora? Em nenhum momento a gente entrou na tecnicidade aqui de, pô, da pool de liquidez, do airdrop, a gente, né, dá esse panorama geral aqui, né, explicando sua jornada de builder e como que você construiu aí nas suas empresas, né, a autoridade agora está ajudando a comunidade, e acho que é muito isso que essa cultura de builder realmente prega, né? A gente faz o nosso e conforme a gente vai fazendo, a gente vai ajudando outras pessoas. Essa é muito a filosofia da Base aqui, né? Uma rede distribuída, descentralizada, que está ajudando vários builders a fazerem projetos desde IA a RWA. Então, assim, a gente está bem alinhado aí com essa cultura. Queria ver se a galera tem uma última pergunta para o Dólar aqui no chat, né? Então, tamo junto aqui, galera. Se você tiver aí, ó, a galera tá falando, né, o Twitter oficial, né, o bounties.work, então dê uma força, sigam aí o falou. bounties.work. Quem ainda não segue a Base Brasil tá maluco? Sigam aqui a Base Brasil, sigam o Not About Dollar aí, a gente tá sempre junto buscando, né, trazer aqui as melhores novidades do mercado. Enquanto a galera no chat não manda uma última pergunta, eu vou lançar aqui The Last Dollar. E claro, fiquem à vontade também, se quiser mandar minha pergunta para mim, referente à Base, a gente está sempre muito aberto aqui. Você deu várias dicas, né? Ajudou muito com esse conteúdo educacional. Vão sair vários cortes legais aí, então a galera que não viu, fiquem ligados aí nas redes da Base e do Dólar, que vão surgir aí os cortes ao longo dos próximos dias. E Dólar, se você pudesse dar um conselho que muda tudo para quem está assistindo agora, né? Qual seria esse conselho? Se o conselho fosse bom, a gente vendia, né? Mas escolha um conselho aí para a galera. Mano, acho que eu vou bater muito na tecla do que a gente falou hoje. E é o que eu bato muito na tecla com meus amigos, assim, presencial. Que é seja profissional. Tipo assim, seja profissional, mano. Se você for profissional, tipo, você vai ter oportunidade pra caramba. Tipo assim, é o que tá faltando Uhum. hoje, sabe? Então, ter um molho, vamos falar assim, né? Ter um molho com você, ter um molho sobre você, sobre o que você entrega, né? Então, se você é um criador de conteúdo, ser profissional nisso. Se você é um designer, ser profissional nisso. Se você é um editor de vídeo, ser profissional nisso. O trabalho que você tiver, né? O trabalho que você quer entregar, seja profissional o máximo, sabe? Entrega o seu melhor. Tô batendo muito nisso porque é o que eu sinto falta. Tem muito tempo já. E assim, acho que é essa, mano. Tipo, não tem o que dizer assim. Seja Uhum. profissional, porque é o que É tá isso precisando aí. no mercado. Demais, né? Então, o Brasil tem pessoas muito criativas, tem muita gente que usa essa criatividade para o lado errado, para o lado da malandragem, mas a gente sabe que a maioria do brasileiro é um povo que usa a criatividade para o bem e seja criativo de maneira profissional aí, como o dólar trouxe, porque isso realmente vai mudar a sua vida, vai fazer você ganhar em USDC na base, né? Let's go. Multiplicando o seu dinheiro vezes 5, né? Tem galera que fala, eu estou buscando 5x, está buscando 5x, daqui, ó. Começa a ganhar, né, em dólar, começa a ser profissional, fazendo conteúdo, buildando em dólar, que você vai fazer aí o seu 5x mudando do real para o USDC
aqui na Base. Então, pô, meu querido, eu só tenho a agradecer aqui, né? Pô, a gente ficou aí mais de uma hora, batemos recorde aqui, 250 pessoas passaram pela live, Let's só go. sucesso. Só recomendo a galera aí a entrar no Discord da Base Brasil, a gente está fazendo ativações, então estão tendo várias, né, atividades legais lá semanais, então quem não entrou ainda aí no Discord da Base Brasil, o link está aqui no chat ou também está sempre aqui nas nossas redes no X. E queria aí, Dola, por favor, que você deixasse suas palavras finais aí para a audiência, para a comunidade que está assistindo. Boa. Só agradecer a todo mundo aí que passou pela live. Quem estiver vendo depois também, agradeço ter chegado até o final. Acho que a gente está no melhor momento aí para se profissionalizar, para criar conteúdo também, que é a minha área, né? Então, recomendo muito a qualquer pessoa a entender mais sobre a como se profissionalizar na criação de conteúdo, a como converter, né? Eu vou trazer bastante sobre esse assunto nas próximas semanas. E é isso, pô. Vamos pra cima. Agradeço aí ao Afonso, a Base também, porque a Base aí já me proporcionou muitas coisas boas, então sou bem feliz com a Base e é um prazer estar aqui, né, nesse papo de builder. Gosto muito de falar sobre, de ensinar, de construir. Então acho que não tinha lugar melhor para estar aqui hoje. Então, gratidão, Afonso, e a toda a equipe aí de vocês. Vocês são foda. Valeu demais, gratidão recíproca, meu querido. Tamo junto e bora buildar. Vamos junto, comunidade. Valeu, valeu demais, Dó. Let's go! Let's bora. Let's bora!